Eu estou em Lajinha hoje. Aqui como é que chama? São Roque. São Roque. Conversando com uma pessoa que tem uma história muito bonita. E ele herdou essa história do pai dele, Dr. Aldamário dos Santos. É o Roberto Soares dos Santos. E Roberto, como que seu pai chegou aqui em Lajinha, Dr. Aldamário, né, que essa região toda aqui tem um carinho muito grande para o seu pai. Eu, principalmente, porque eu fui consultado pelo seu pai, indo lá nas roças aí. Ele chegou, ele veio para ir para ele. A minha mãe era colega de dois irmãos de faculdade dele. Os dois maiores amigos dele eram irmãos da minha mãe. Ele não conhecia minha mãe, não. Ela foi passear no Rio, ele conheceu e falou, eu acho que eu vou lá para casar com sua irmã. Falou com o meu tio Darcy, né? Acho que eu vou ver esse caso com ela lá. Aí ele veio para Ipanema, né? A mamãe era professora em Ipanema. E aí ele ia para Ipanema, chegou em Manhumirim, ele encontrou com o seu Walter e seu Aristides. Walter Lacerda? Walter Lacerda e Aristides Dolabella. Dolabella, os farmacêuticos. Os farmacêuticos aqui de Lajinha. Certo. Aí eles falaram com ele, não, doutor, você vai para Lajinha. Ipanema já tem 3 médicos, Lajinha não tem nenhum médico. É um lugar que está crescendo, tem futuro. Você vai para Lajinha que lá nós somos 2 farmacêuticos, estão precisando de mais de um médico lá. E aí o papai falou, mas minha noiva, não, nós vamos com você a Ipanema e conseguimos que você casa e volta para Lajinha. Aí ele foi convencido pelos dois para vir para Lajinha. A sua mãe é de Ipanema? A mamãe não é de Ipanema, ela é de Carangola, mas ela foi ser professora em Ipanema, né? Meu avô mudou para Ipanema. Como que chamava o seu avô? O pai dela chamava José Pinto Soares. Ele era viajante. Sim. Com tropa. Ele ia no Rio de Janeiro, comprava as mercadorias. As muambas. Colocava no trem da Leopoldina e apanhava em Carangola e distribuía na mata, como eles falavam, né? Com a tropa vendendo. De casa em casa, picado, a varia. Vendia nas lojas, né? Nas lojas, Já vendia para as lojas. Já vendia atacado. Atacado. Os outros que vendiam varejo. Eram 36 animais. Que coisa boa, Roberto, conhecer essa história sua. E depois olha bem, e a sua mãe, o nome dela? Laís Soares dos Santos. E quantos irmãos que ela tinha, os irmãos dela? Ela tinha 3 irmãos, todos 3 médicos. Qual o nome deles? Dr. Darcy Pinto Soares, Rui Pinto Soares e José Pinto Soares. E a sua mãe professora? Professora em Ipanema. Professora em Ipanema. E aqui, quando ela casou-se com o Dr. Aldamário, veio morar aqui. Em Lajinha, Em Lajinha. Aqui ela lecionou também? Não, em Lajinha ela já não lecionou mais. Ela ficou só aqui na fazenda, morando? Não, ela morava lá em Lajinha. Lá em Lajinha. Na cidade, né? Tinha Santa Casa, não tinha hospital ainda? Não, Lajinha era um lugarejo com 80 casas. Eu tenho o depoimento dele aí. Com 80 casas aproximadamente. Em que ele diz que morria a mortalidade infantil em Lajinha. Ele diz que nunca viu uma coisa tão terrível agora a mortalidade infantil. Coisa assim de escapar 15% de crianças, entendeu? Que nasciam. Era uma coisa absurda. Na minha casa, de 6, escaparam só 4. Pois é. Tá vendo? 2 meninas morreram. E a sua família era uma família mais abastada. Abastada e tal. E outra. Aí o seu pai veio para Lajinha e começou aqui o trabalho. Começou o trabalho. E coisa. Então, imediatamente uma febre tifo terrível em Lajinha. Logo que ele chegou, sabe? Logo que ele casou, veio para Lajinha, houve a febre tifo. E ele vacinou. Ele foi vacinando. E a mamãe foi vacinada e teve febre tifo. Teve febre tifo e ficou num estado... Morreram muitas pessoas mesmo. Não existia a cloromicetina, né, que era o remédio que para combater combatia a tifo. A febre tifo, né?
Era como, é um negócio muito sério, um problema de saúde nessa região. Era. É aqui, Iuna, então, Irupi, então esse aqui não tinha médico. Então seu pai era pessoal, ele mais o tio Rui veio para lá, estava em Ipanema, o irmão da mamãe, ele veio para Lajinha e ajudou o papai a vacinar o povo lá, instruiu o pessoal lá, arranjou os monitores lá e conseguiu vacinar uma grande parte da população. E esse meu tio, ele ficou lá até as coisas melhorarem, sabe? E dali ele se entusiasmou com a saúde pública e ele falava assim, ó, a grande escola que eu tive de saúde pública foi lá, que trabalho que nós fizemos foi Lajinha. Ele falava isso depois dos 80 anos, depois ele falava isso. Foi ele fez um curso nos Estados Unidos de saúde pública, ele era considerado aquela campanha de erradicação da varíola no Brasil, sim. Foi ele o coordenador de tudo aquilo. Desse trabalho. Campanha de erradicação da varíola. Foi ele que fez o trabalho todo de coordenação. Ô, Roberto, você acompanhou isso tudo. Vou fazer uma pergunta bem discreta para você. Quantos anos você tem hoje? 75 anos. 75 anos. Então você viu essa Lajinha, né? Que você foi companheiro do seu pai. Fui. Você foi... Fui. Ele atendia no consultório, esperava eu chegar da aula para eu sair com ele para as roças, para ele atender na roça. Os chamados, né? Certo, Então, eu chegava, entrava no jipe e ia abrir porteira, porque toda a porteira de 1 quilômetro tinha uma porteira. Tinha uma porteira. No máximo. O Roberto, o seu pai chegou a andar muito a cavalo também? Não, na nossa casa, quando eu era menino, até os 10 anos mais ou menos, eram 2 animais na cocheira e 1 no pasto. 1 animal na cocheira, 2 no pasto. No quintal lá tinha chamado à noite. É porque não tinha estrada, quase era picada mesmo. Até nos anos 50, até no 53, 54, durante os meses de dezembro, janeiro, fevereiro, era o animal, a estrada acabava. Tinha época que era só o animal, só mesmo no animal. Porque não tinha condições, por causa de ponte, não passava, né? E tinha que fazer um trabalho de campo, mas era com o animal mesmo que levava, né? O animal que A minha mãe contava que quando ia buscar o médico, normalmente alguém já levava o animal. Eu posso trazer as fotografias? Vou te mostrar? Pode, então espera só um pouquinho. Eu quero ver essas fotografias e eu quero registrar. Levava o animal... arriado para vir o médico e depois voltar. Muitos traziam. Já era prevenido, já que a garantia de que... Eu lembro, o senhor Newton Miranda sempre mandava animal junto. Animal junto para levar o doutor. Exato. Era o melhor animal para dar agilidade e não demorar o tempo, né? A busca do médico. Uhum. E quando eles buscavam o médico, era só numa emergência... última mesmo, que não tinha mais recurso, porque aqui era quase tudo, o caso mais de parteira, que fazia os partos, né? Agora, o negócio, teve uma época que o papai era, a partir de 48, né, ele era o prefeito, o médico e o parteiro, né? E o parteiro. Então eu não sabia nem como é que ele não dormia à noite, né? Ele não tinha tempo nem de engordar. Você pensa bem, eu ia para a aula, à noite, chamado, você batia na nossa janela, doutor, problema, doutor, e tal. Aí a gente acordava, às vezes atendia na sala de visita mesmo, atendia a pessoa, isso de noite. No outro dia eu chegava atrasado na aula. O Zé atrasado chegou. E eu não lembrava por que eu chegava atrasado, eu não falava com a professora. Roberto, mas você chegou, você todo dia chega atrasado. A gente dormia muito pouco à noite lá em casa. Doutor Roberto, o seu pai, a origem dele é de onde? Papai é de Itapiruna. Rio de Janeiro ali? Nasceu na Vargem Alegre, na época era município, hoje acho que é cidade, é o município de Itapiruna. E ele tem os irmãos dele? Ele tinha o papai teve, do primeiro matrimônio, ele tem
pai dele, tem ele e mais 3 mulheres. Sim. A tia Dalzira, tia Luzia e tia Filhinha. E do segundo matrimônio é uma turma grande. Tia Dalgico, que você conheceu, né? Conheci. O Carolino, o Iduíno, tia Vírgula. Tia Vírgula. Vírgula, o Aloysio Pebel é meio parente de vocês, o né? Aloysio Pebel é parente nosso. Meu avô, pai do papai, era Adalgico Poubel dos Santos. Poubel dos Santos. O seu avô, pai do seu pai. Pai do meu pai. E a mãe do e a sua avó? A sua avó? Era Clara Lengruber Boixá. Lengruber. Aí, ó, você tem sangue de Boixá? Eu sou Boixá. Você é Boixá? Eu sou Boixá. Esse meu avô, Poubel, ele era primo da minha avó, ele era Boixá também, ele era Poubel, a mãe dele era Poubel Boixá. Boixá. Eu sou Boixá por parte de avô e de avó. Puxa, a Denise Boixá era parente de você, da mesma família. Da mesma família. De Carangola. Carangola tem muito Boixá. E ali, Carangola, Itapiruna, Bom Jesus, né? Papai é de Itapiruna, né? Itapiruna ali. Fogo dos Boixás, onde tinha um grande grupo ali. Mas que coisa boa, rapaz, saber dessa origem. Aqui, chegando em Lajinha, era um desafio muito grande, que era a zona da mata. Aqui era um lugar bem... Não, desafiador. Eu ainda eu conheci até os 7 anos a Lajinha sem a ponte ali. A gente passava dentro do rio. Dentro do rio. Por isso que chama Lajinha lá. É por causa daquela laje. Depois eles fizeram a ponte, levantaram, né? Ali fizeram a ponte e aquela laje ficou ali embaixo. Eles pensam que é por causa das pedreiras, que tinha muita laje, mas era a laje do rio. Eu me lembro que era um ponto. A origem do nome Lajinha, quando eu estava fazendo o segundo ano, por causa do pequeno tombo, como é que é? Queda d'água. Do pequeno tombo d'água, eu lembro. O pequeno tombo d'água. Aquela ponte ali, quem construiu aquela ponte a primeira vez? A primeira foi o papai. O seu pai construiu. Papai, em 1948 ele começou. Entrou na prefeitura e começou a construir a ponte. E ela ficou até 1973, né? Eu lembro da ponte velha. Eu lembro. Depois pranchão. Pranchão. Depois tiraram. Aquilo foi feito com doações. Aquela ponte foi feita... o administrador daquela prefeita, ele era o pedinte. Os fazendeiros, chegava o prefeito lá e já ficava até com medo, porque o prefeito ia lá pedir coisa para ajudar o município. Eu lembro o dia que nós pedimos os pranchões. Os pranchões. Não é pranchão, aquelas vigas enormes de coisa. Eu lembro que fomos no Manuel de Aguiar. Ele arranjou para o papai aquelas toras com 500 de rodo para fazer... De um lado ao outro. De um lado ao outro. Uma árvore imensa, né? Tinha árvores aqui. Então ele arranjou aí, levou lá, eu lembro deles cortando, lavrando aquela coisa. E o seu Eugênio Rosa, que era o mestre de obra. Eugênio Rosa é parente nosso, da esposa. Eu vou fechar aqui então, Roberto. Mas que coisa boa, rapaz, conversar com você. Hoje são 6 de junho. De 2016, aqui na fazenda do Dr. Adalmário, um lugar pitoresco que tinha cada montanha de pedra bonita aqui no São Roque, né? São Roque. Como dizia, eu brincava muito com um amigo meu, ele falava, Roberto, eu quero morar num lugar... Ele era muito mentiroso, né? Ele falava, eu quero morar num lugar bonito. Eu falei, você disse que mora em São Roque de la Plata? Ele falava mentira. E é muito bonito. Aí eu falava, mas isso, que bacana. Ele fala ainda que é Cerquito de San Sebastián del Occidente. Próximo de São Sebastião do Ocidente, aqui na Prata. Um abração, foi muito bom. Obrigado pela essa entrevista. Eu vou desligar aqui.